A gente fala da Secretaria Nacional do Consumidor, que suspendeu temporariamente a venda de novos pacotes de viagens com datas flexíveis da URB, que é o antigo hotel urbano. Essa medida que vem em meio ao aumento de relatos de clientes por problemas como cancelamento sem aviso prévio e um atraso no pagamento a hotéis. Quem traz as informações para a gente, ao vivo do Rio de Janeiro, é a Raquel Amorim, que traz todas essas informações e que interessam e muito várias pessoas que entram no site, veem as promoções, mas que agora estão tendo problemas para conseguir, inclusive, viajar, porque não tem data para conseguir viajar. Conta pra gente, então, esses detalhes e qual que é o próximo passo a partir de agora da Justiça. Raquel, bom dia. Bom dia, Muriel, para você, para todos que nos acompanham, sem dúvida, muita gente de olho nisso. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, a medida foi tomada como uma forma de proteção aos consumidores, para evitar que novas vendas sejam realizadas antes da resolução dos problemas. Então, a suspensão será mantida até que a URB apresente um plano concreto de resolução dos contratos atualmente em vigor. A empresa está sujeita ainda a multa de R$50 mil por dia, caso não cumpra as exigências estabelecidas, além de outras sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Um detalhe importante, Muriel, é que a suspensão vale apenas para as vendas dos chamados pacotes flexíveis, ou seja, aqueles que não estabelecem uma data fixa para a realização da viagem. Os demais serviços continuam disponíveis para os clientes. Sobre o histórico de denúncias da URB, a gente lembra que a empresa já havia sido notificada em 2022, foi solicitada a prestar esclarecimentos sobre as práticas comerciais adotadas, mas as respostas não foram suficientes para sanar as irregularidades. E aí, nos últimos meses, aumentaram as reclamações de clientes por todo o Brasil de problemas enfrentados com a URB, entre eles cancelamento de viagens sem aviso prévio, atraso no pagamento de hotéis, falta de assistência em caso de problemas durante a viagem e com as hospedagens. A recomendação da Secretaria Nacional do Consumidor para quem comprou pacotes turísticos com a URB é que verifique os direitos e busque informações sobre as opções de remarcação e reembolso também. Nós procuramos a empresa, mas até o momento não tivemos retorno. Muriel, eu volto com você. Obrigada. Qualquer novidade, qualquer posicionamento da empresa, é só nos chamar que a gente volta aqui e passa esse retorno. E agora a gente fala do deputado cassado Deltan Dallagnol, que foi intimado pela Polícia Federal a depor como investigado por falas que colocam em xeque a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Elis Barreto vem conversar com a gente ao vivo direto de Brasília e traz as informações atualizadas sobre esse caso do Deltan Dallagnol, que segue rendendo porque ele segue falando também. Elis, bom dia. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Live CNN. Isso mesmo, Muriel. O parlamentar foi notificado ontem, terça-feira, enquanto ainda estava na Câmara dos Deputados. Ele deve ser ouvido na próxima sexta-feira, por volta das 3 da tarde, por videochamada. A CNN apurou ainda que esse depoimento de Dallagnol, ele foi solicitado pela Coordenação de Inquéritos dos Tribunais Superiores, que é um órgão ali da Polícia Federal, mas esse pedido foi feito pelo Supremo Tribunal Federal. Essa apuração é do nosso produtor aqui da CNN, Leonardo Ribeiro. Essa intimação também, Muriel, aconteceu ontem, como eu disse, mas também no mesmo dia que Dallagnol apresentava ali um recurso contra a sua cassação para a Corregedoria da Câmara dos Deputados. Na defesa ali para a Corregedoria, Dallagnol alega que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que indeferiu a candidatura de Dallagnol, usurpou das prerrogativas do parlamento ao indeferir a candidatura do ex-procurador da Lava Jato e, por consequência, claro, declarar a perda do seu mandato. O deputado afirmou ainda que não há nenhuma regra ali que imponha uma quarentena, uma espécie de quarentena para procuradores, e que ele tinha, sim, o direito de pedir exoneração do cargo do Ministério Público, então, para se candidatar às eleições de 2022. Mas o entendimento dos ministros do TSE é outro, O TSE entendeu que Dallagnol pediu a exoneração do cargo de procurador da República em novembro de 2021, quando poderia pedir até março de 2022, e
por isso ele fez isso, claro, para evitar processos administrativos que poderiam eventualmente resultar na sua inelegibilidade pela lei da ficha limpa, Muriel. Então, a partir dessa defesa que Dallagnol apresentou na Câmara, a Corregedoria então vai elaborar ali um parecer sobre essa defesa, vai submeter o caso à mesa diretora, que é quem decide, claro, se o deputado então vai ter o mandato cassado ou não. Muriel, é com você. Perfeito, obrigada, viu? A gente segue com esse assunto agora para falar com a Basília Rodrigues, para seguir repercutindo esse assunto que, sem dúvida alguma, nessa semana também vai tá dando o que falar, até porque tem muita gente que continua apoiando o Deltan Dallagnol e depois ele fala algumas coisas e retira o apoio também. Quero te ouvir sobre essas falas de Deltan Dallagnol que agora vão fazer ele se incomodar mais um pouquinho e agora ter que prestar depoimento, Basília. É uma situação que chama muita atenção, porque para a Justiça Eleitoral, o deputado federal Deltan Dallagnol está inelegível, não poderia nem mesmo ter participado das eleições passadas, né? Então, desde o início, ali na largada, o registro da candidatura dele deveria ter sido indeferido. Isso não aconteceu, ele colocou a sua conta em risco, foi eleito com mais de 300 mil votos e agora a decisão mais recente da Justiça Eleitoral detona este mandato e a sua candidatura. Então era para ele nem ser carta no baralho. Tá, mas por que ele ainda está lá? Ontem, Muriel, o deputado federal cassado, Deltan Dallagnol, participou das votações no plenário da Câmara dos Deputados. Ele contou como voto, por exemplo, neste projeto de lei que trata do marco temporal sobre a demarcação das terras indígenas. Mas é deputado ou não é deputado? Porque se você acessar o site do TSE, ele não é mais deputado. Mas se você entrar no site da Câmara, ele ainda está apto, ainda está ativo. Ontem, a informação que a gente tem é que chegaram as justificativas e defesa do deputado federal cassado Deltan Dallagnol à Corregedoria da Câmara dos Deputados. É que, apesar da decisão da Justiça, a Câmara quer seguir com um procedimento para confirmar esta decisão. Não tem escapatória, tem que confirmar, porque seguindo o estatuto da própria Câmara, não cabe o plenário da Câmara dos Deputados reformar decisão da Justiça Eleitoral. Aí eu volto a dizer, ele está como ficha suja, não porque ele cometeu um erro no seu mandato, ou houve um crime e por conta disso ele foi condenado, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Ele é hoje uma ficha suja porque desde o início nem a candidatura poderia ter sido apresentada. Este foi o entendimento do TSE. E pelo Estatuto da Câmara dos Deputados, não cabe decisão da Câmara quando há um precedente como este, quando há um entendimento da Justiça Eleitoral que desde o início, né, ou seja, foi um mandato que nasceu natimorto, porque desde o início nem mesmo a candidatura poderia ter sido registrada. As informações mais novas que a gente tem sobre a situação do Dallagnol na Câmara dos Deputados é que ontem ele apresentou a sua defesa e justificativas, ainda na tentativa, e claro, ele vai cair atirando, né? Ainda na tentativa de segurar o seu mandato. Agora, a Corregedoria da Câmara dos Deputados vai preparar um tipo de parecer e encaminhar à mesa diretora da Câmara. Arthur Lira, presidente da Casa, tem sido muito cobrado por políticos, especialmente os chamados lavajatistas, para reverter a situação, para afrontar essa decisão do TSE. Mas interlocutores de Lira afirmam, não há disposição para isso. Ele vai seguir à risca o que está no Estatuto da Câmara.